nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra como que se deve ser a verdadeira evangelização. Essa obra de evangelização, que é essa obra do anúncio da Boa Nova, mas também anúncio daquilo que é a obra redentora de Deus para a vida da humanidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender muito bem aquilo que Jesus ele dá como indicação aos seus discípulos. Primeiramente, ele vai dizer: em vossos caminhos anunciai, o reino dos céus está próximo. Esse é o primeiro e principal anúncio, o anúncio escatológico, o anúncio sobre o reino dos céus. Porque esse é o verdadeiro fundamento daquilo que é, sim, a obra de evangelização, que é o anúncio do reino de Deus. Por isso que essa é a primeira coisa que nós precisamos realmente aprender a anunciar, que é o anúncio de Jesus Cristo. Depois nós vemos como que a obra de salvação ela acontece através de sinais, onde Jesus vai dizer aos seus discípulos: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Aqui nós vemos 4 coisas bem interessantes. A primeira delas é curai os doentes. Uma coisa que nós precisamos ter consciência é que, em geral, Jesus Cristo, quando ele faz esses anúncios, desses sinais messiânicos, dessas obras extraordinárias, nós precisamos entender que essas obras extraordinárias, elas começam a partir de coisas ordinárias da nossa vida. Porque mais do que curar um doente que passa por uma enfermidade na sua vida corporal, Deus ele quer curar a alma daquele doente. Então esse é o caminho de cura, primeiro na alma, depois no corpo. Por isso que Jesus Cristo, quando vai dizer a esses sinais aqui aos seus discípulos, para que eles realizem, nós precisamos entender muito bem isso. A primeira cura que Deus quer fazer é na alma. Por isso que nós vemos, quando Jesus diz curai os doentes, precisamos justamente isso, curar os doentes em sua alma, porque a grande doença da alma é a falta de sentido para a vida. Por isso que o anúncio do reino dos céus é essencial, porque é o reino dos céus, é o anúncio do reino dos céus que dá sentido à nossa vida, que nos mostra que a nossa vida não termina nessa terra, mas continua na eternidade. Depois, ele vai dizer, ressuscitai os mortos. Aqui nós vemos, ressuscitar os mortos significa muito mais do que trazer alguém novamente à vida humana, à sua vida corporal, é sim trazer essa pessoa que já está morta pelo pecado para uma vida nova em Cristo. Essa é a grande obra da ressurreição de Jesus na vida da sua igreja, na vida do fiel. Depois, purificai os leprosos. Aqui nós vemos, a lepra é um sinal, um símbolo do pecado. Purificar os leprosos significa justamente isso, tirar, ajudar a libertar os pecadores do seu pecado, para que eles voltem realmente para um caminho de santidade, para que eles se afastem dos vícios e possam viver na unidade do próprio Deus. E depois expulsai os demônios, porque veja, os demônios são aqueles que vão motivando os vícios e o pecado na vida humana.
E quanto mais nós vamos ajudando a purificar os seres humanos do pecado, mais nós vamos expulsando o demônio da vida deles, porque nós vamos permitindo com que a graça agora habite no interior dessas pessoas. Depois Jesus ele vai também nos dar algumas recomendações para o caminho. Primeiro ele vai dizer: de graça recebestes, de graça deveis dar. E aí ele vai continuar dizendo: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito do seu sustento. Veja aqui Jesus nos dando essas indicações. Todas essas indicações são essenciais, porque elas nos propõem uma confiança na providência divina. Não levar dinheiro significa que nós não poderemos contar com aquilo que é a nossa própria força, as nossas próprias subsistências, mas precisamos confiar na providência de Deus, que Ele vai realmente nos dar e nos garantir aquilo que é o necessário para continuar a nossa missão. Não levar ali de sacola para o caminho significa que nós não também levaremos nada de alimento, nada que possa realmente nos auxiliar para esse caminho, mas contaremos com a misericórdia e com a providência divina para esse caminho. Nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Aqui nós temos algo também muito importante: nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão. Isso aqui significa que a nossa missão, ela, muito antes de ser uma missão além das nossas fronteiras, é uma missão cada vez mais no ambiente onde nós estamos. Porque não levar nem 2 túnicas, nem sandálias e nem bastão, isso significa que a nossa missão é perto. Essa missão é feita juntamente àqueles que convivem conosco a cada dia. Por isso que quando Jesus ele vai nos dando essas indicações, precisamos realmente acolher, porque essa sim é a verdadeira evangelização, onde nós anunciamos o reino dos céus com a nossa própria vida, porque para lá nós estamos caminhando, onde nós, primeiramente, antes de realizar essas obras na vida dos nossos irmãos, nós permitimos com que as doenças espirituais elas sejam cada vez mais purificadas, que nós possamos ter realmente uma vida nova em Cristo, uma vida ressuscitada em Cristo, purificados dos nossos pecados e realmente libertos das obras do demônio, para que assim possamos exercer essa grande obra de confiança em Deus e permitir com que essa grande obra de evangelização aconteça na nossa vida e transborde da nossa vida para a vida dos nossos irmãos. Por isso que nós precisamos ser esses, portadores da paz. Por isso que Jesus ele vai dizer: quando entrardes numa cidade, informai quem ali é digno. E o que significa isso? Quem está aberto a receber essa boa nova. E essa abertura ela se dá através da nossa vida. Na medida em que nós nos abrimos à relação com o próximo, nós permitimos com que essa obra de evangelização, essa obra de paz, essa obra de salvação aconteça na vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.